Prosseguindo então o nosso vídeo parte 3, vamos dando mais ênfase aos desenhos e esboços que eu fui fazendo e esquecendo durante esse tempo. Muitos ficaram aí esquecidos, algumas partes dele foi utilizado em moscas mais recentes, de forma que todo esse conceitual se transformam em dicas para quem assim for fazer moscas mais à frente, pode se utilizar de vários detalhes construtivos que eu me utilizo, com materiais alternativos, baratos e com efeito bom para a pesca, tá? Aqui nós temos então um esboço que eu não cheguei a passar a caneta, ficou no lápis, de um Zonker Tail Vibrate de 2012, tá? E ele pode ser também trazido para um padrão Dragon Tail Vibrate. E por que eu coloquei Vibrate no nome da mosca? Porque no final da sua extremidade de cauda possui 2 colheres feitas de metal e eu escolhi o alumínio, por ser um metal fácil de eu encontrar e reciclar. Vocês já vão entender. A sua parte aqui de cabeça e estrutura de barriga pode ser feita de várias formas. E a gente pode montar e experimentar, tá? O efeito de superfície, subsuperfície e fundo. Por que isso? A estrutura corporal nós podemos utilizar o EVA compactado, vocês vão entender mais à frente. Podemos usar um tubo telado com 2 a 3 miçangas de vidro para dar o lastro. Podemos usar aqui um sistema de chocalho ou de rattling, tá? Dentro desta estrutura telada, desse tubo telado, ou utilizar o chocalho, o rattler, e cobrir com dubbing, tá? Óleos, nós podemos usar óleos meia pérola, óleos de halteres, óleos de corrente, tá? Ou óleos de miçanga, que eu já ensinei também, tá? Feito com 2 miçangas de vidro e composto com alfinete. Muito bem. Vamos entender então como foi feita essa estrutura e desmistificar mais dicas aí para vocês. Eu pensei de utilizar então a tira de Zonker, de onde originou a ideia da mosca, tão famosa, uma mosca Zonker. Eu usaria então 2 tiras de Zonker, tá? Com aproximadamente aqui 2 a 3 milímetros e aqui aproximadamente 5 milímetros. Então seria uma tira triangular alongada, embaixo e em cima. No meio eu ia utilizar aqui o fio de Draco e um split ring, uma argolinha de metal que ia prender então as minhas 2 colheres. Como é que eu vou fixar esses 2 zonkers aqui, essas tiras de lebre ou de coelho? Com cola de contato, tá? A cola de contato adere bem e fixaria o Draco e manteria a flexibilidade. Muito bem, matado a charada, vamos então para a parte da colher. Como é que eu faço a colher então? A colher, naquele tempo que eu comecei a pensar em utilizar material de metal junto à minha mosca, trazendo do bait para o fly, eu usava fundo da lata de cerveja, tá? Ou a tampa. Essa parte aqui da tampa também dá para você usar, porque são as 2 partes mais duras que o alumínio tem, tá? Essa parte aqui da estrutura da parede, da lata, ela tem um alumínio muito fraquinho, ó. Muito molinho. O que eu poderia fazer para utilizar? Colar com a própria cola de contato uma folha ou 2 e aí criar uma parede mais grossa. O que vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para aproveitar, tá? Eu costumava usar essa parte aqui, ó, tá? Mas aí, mais à frente agora, nós já temos os sprays de desodorante, que tem a latinha de alumínio e a parede é bem mais grossa. Aqui, ó, bem mais grossa e dá para fazer até hélice. É um material que ele tem um pesozinho razoável e uma resistência boa. Aguenta. Não vou dizer a você que vai durar a vida toda, tá? Uma hélice de plástico ou uma hélice de aço inox
Tem muito mais peso e muito mais resistência que isso aqui. Mas ela gera um efeito bom e é um material reciclado e barato. Muito bem. Como eu fiz então essas colheres? Eu peguei o fundo da lata de cerveja, né? E assim com uma caneta, eu desenhei o jeitão aqui que eu quero a colher, vamos dizer assim, tá? Eu quero a colher aqui. Então eu vou desenhar aqui uma, vou desenhar outra aqui, e assim vou fazer a colher aqui da forma que eu achar por bem, né? Aqui seria o furo, posso fazer aqui mais outra, num shape diferenciado, mais alongado, tá? Dá para fazer. Então a gente faz o desenho com a canetinha e pega uma tesoura apropriada para cortar o alumínio. Essa aqui é uma tesoura velha que já é feita só para isso mesmo. E vamos cortar o alumínio. Corta-se o alumínio, né? Corta-se o alumínio, cuidado, porque o alumínio ele se transforma numa faca. Então, se você for fazer isso aqui e não tiver uma luva, procure tomar muito cuidado, tá? Porque isso aqui é uma faca, é uma lâmina, corta como gilete, como lâmina de barbear. Cortado, então, as colheres da estrutura do fundo, né? Nós precisamos, então, criar o furo. Criar o furo para assim encaixar no split ring. Basta ter uma agulha de atado mais forte, pressionar contra uma madeira que ela vai fazer o furo, ó, tá? E aí, se você quiser dar um efeito de empeno maior do que ela já tem na própria forma aqui, você pode usar um alicate de bico cônico, para assim criar aí um efeito contrário aqui, gerando aí uma turbulência maior nas extremidades da colher aqui, tá? Ó, tá bom? Olha aí. Fica bem legal. Mas eu só posso fazer com esse fundo essas colheres aqui, que cortando essa superfície aqui de forma nivelada, nós preenchemos a parte interna aqui desse fundo de lata de cerveja com algum material que dê lastro. Pode ser chumbo derretido, como eu usei na minha, pode ser areia com cola branca, esperar secar, cimento branco, gesso, de forma que dê peso aqui. Com isso você tem um fly dispenser que não vai sair com qualquer saculejo, né? E se você não quiser usar desta metodologia, e sim utilizar 3 fly dispenser assim, casados, um pedaço de um galho, um pedaço de madeira, que a gente possa reciclar, escave o buraco e colhe esses fundos, criando então uma peça decorativa para uso no atado de mosca. Pode-se também deixar um espaço para encaixar as bobbin fly, encaixar no topo, a sua agulha, tá? Tem N maneiras da gente pensar em soluções utilizando material reciclado. E como eu fiz então as caudas de dragão ou as Zonker Tail, tá? Utilizando a colher aqui. Podemos então observar que se nós acrescentarmos um acabamento holográfico na nossa colher, utilizando uma fita holográfica, nós temos um efeito de luz muito melhor, tá? Então nós podemos colocar na frente e atrás, fixando com cola à base de contato, tá? Dá uma boa fixação. E você nota a diferença no reflexo. Imagine o peixe. Se nós já estamos encantados, imagine o peixe. Ok? Mas essa dica aí para vocês
agregarem aí nas suas colheres, tá? Porque é mais fácil você agregar o brilho com uma fita holográfica do que dar polimento no alumínio, tá? Aqui no caso nós temos então uma cauda já finalizada que seria utilizada para essa mosca, tá? Eu poderia colocar a colher de tamanho maior ou menor, dependendo do que eu quero criar de turbulência ou criar de vibração, tá? Muito bem. O sistema está montado e que material eu utilizei? Aqui foi aquela cauda de dragão que eu já ensinei a fazer com material de pelúcia, tá? Então vamos entender como é feito o original. O original é uma pele de coelho que nós podemos comprar já em tiras ou então comprar a pele do coelho e cortar as tiras utilizando um estilete, tá? Utilizando um estilete em uma superfície assim, nós vamos cortando as tiras. Ou compramos pronta, fazendo então o uso de duas. Eu posso utilizar então esse material aqui, que é uma pelúcia baixa, tá? É um tecido de pelúcia que foi reciclado de um bichinho de pelúcia aí, de um brinquedo que foi inutilizado. A gente desmonta e aproveita essa pelúcia baixa. É mais difícil de encontrar e é mais fácil encontrar a pelúcia de pelo longo, tá? Se o atador não utilizar o pelo rente, mas só parte dele deixar, como acontece aqui, 1 centímetro, mais ou menos, nós podemos fazer então a nossa cauda de dragão com esse aqui, com esse acabamento aqui, tá? E como é que eu faço isso? Utilizando material alternativo. Posso usar também tecido de lã sintética. Isso aqui é um tecido de lã sintética, também serve para fazer o caldo de dragão. Tá, ó. Também serve, é o mesmo material. O princípio é o mesmo, nós cortamos a tira, aplicamos a cola de contato, o fio de Dacom vai no meio e nós colamos de forma a criar então uma estrutura similar a essa aqui, tá? Materiais inusitados temos bastante aqui para utilizar. Basta assim nós queremos. Um detalhe que eu passei despercebido é quando você fizer a furação, tá? Quando você fizer a furação da sua colher, nós precisamos desgastar essa parte de trás aqui com uma lima ou com uma pedrinha de afiar e podemos também limar aqui para tirar qualquer rebarba e não ficar nenhuma peça aqui aguda que possa cortar a mão do atador a hora que estiver manuseando o item, né? Tá bom? Então fica essa dica aí. Vamos avançar no próximo vídeo explicando os detalhes técnicos de a composição da estrutura corporal desse corpo de EVA e mais algumas moscas que eu já fiz utilizando este sistema de colher bastante interessante em vários pontos da mosca, gerando barbatanas, cauda e gerando a turbulência e atratividade e incremento na mosca.